Representação de números negativos. Nós começamos a ver números negativos lá no ECLES, nas nossas aulas anteriores, e a gente começou apenas com um conceito bem básico ali no que nós estávamos olhando. Falavam que nós utilizamos os números negativos nas temperaturas, que a gente tem tanto temperatura acima de zero como abaixo de zero, né? Temperaturas positivas e negativas. Ali também falava que a gente pode utilizar números negativos para medir altitude em relação ao nível do mar, tá? O nível do mar sempre é o zero. Nós que moramos aqui na região de Curitiba, nós estamos numa altitude de aproximadamente 900 metros, acima do nível do mar, quase 1 quilômetro. Por isso que quando a gente vem ali do mar, a gente normalmente sobe a serra, a gente fala, né? Porque realmente a gente está subindo a uma altura de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar. Também temos, então, profundidades, né? Quando eles são abaixo do nível do mar, a gente chama de profundidade. Então, a gente também tem ali a profundidade, que são, então, valores negativos em relação ao nível do mar. Nós também temos, e é onde mais aparece, e é onde parece que a nossa mente consegue trabalhar melhor no dinheiro. Isso mesmo, é onde trabalha melhor com o número negativo. Porque parece que a gente entende melhor a dívida ou a falta do dinheiro. Então, quando você estiver fazendo uma atividade com números negativos, de repente ficou um pouquinho confuso, pensa em relação ao dinheiro. Eu estou em dúvida se é menos 3 que é maior ou é menos 2, qual que é maior? O que você prefere? Dever R$2 ou dever R$3? Rapidinho você entende qual número que é maior, né? Se eu tiver que dever, espero não dever, que é o melhor de tudo, mas se tiver que dever, eu prefiro dever 2 do que dever 3. Logo, é porque 2, no caso dos números, ele é maior do que o 3. O 3 é mais negativo ainda, ou seja, está faltando mais dinheiro ainda. Então, hoje a gente vai fazer essa ideia já um pouco de comparação entre os números negativos, conseguir entender quem que é maior, quem que é menor, certo? E existe aí também um termo de opostos, mas isso a gente já vai ver na próxima página. Primeiro acompanha comigo aqui, ó. Então, olha só, a representação de números negativos. Agora que você já conhece os números negativos, vamos fazer algumas comparações entre eles. Para isso, preste atenção na seguinte situação, essa da imagem que tem aqui embaixo, tá? A temperatura estava menos 3 graus, representado aqui nesse termômetro da esquerda, e em seguida subiu 3 graus, representado aqui no termômetro da direita. Qual é a temperatura após a mudança? Ora, essa você já sabe, basta observar os termômetros. Então, nós tínhamos aqui menos 3, subiu 3 graus, chegou aonde a temperatura? No zero. Ela saiu de menos 3, cresceu 3, ou seja, ela foi de menos 3, menos 2, menos 1 e chegou no zero. Pessoal, isso aqui que a prof projetou aqui no PowerPoint é do livro de vocês, tá? Estão com o livro de matemática aí? Então, na página 102 de vocês está o mesmo conteúdo que está aqui no PowerPoint, tá? Então, assim, se tinha alguém preocupado em anotar, não precisa anotar, vocês já têm isso no livro. O importante agora é prestar atenção com a prof, a gente conversar junto, trocar ideia, tá? Então, olha só. Estava em menos 3, subiu 3 graus, chegou no zero, certo? E aqui embaixo, se você olhar, ó, bem aqui embaixo onde eu coloquei, no livro de vocês também está destacadinho dentro de um retângulo salmão, rosinha, aquela cor difícil de definir ali, que menos 3 mais 3 é zero. Já mostra aqui um pouquinho da adição, subtração com números negativos. Pensa assim, aquele menos 3 é como se você estivesse devendo R$3, certo? E daí você tem R$3 para pagar. O que vai acontecer com a tua dívida? Vai ficar zerada. Você pagou a sua dívida. Tá? Então, assim, quando estiver trabalhando com números negativos, se você pensar no dinheiro, fica mais fácil de você conseguir compreender, principalmente a adição e subtração, que vai ser o nosso próximo conteúdo de números negativos, tá? Hoje, como eu falei, ó, próxima página. Pode ver que até uma foto aí do livro de vocês, tá? Do meio da página 102. Uma vez que a soma desses dois números dá zero, dizemos que um é o oposto do outro. Queridos, esse conceito de oposto de um número, tá? Ele é importantíssimo, ele é simples, ele é fácil. Você está vendo agora aqui que ele é bem simples, tá? Por exemplo, menos 3 é o oposto de mais 3.
Parece um conteúdo muito simplesinho, muito bobinho, mas tenha ele em mente, porque para outros conceitos, outros conteúdos de matemática que você verá lá no ensino médio, por exemplo, você vai precisar bem dessa ideia de oposto do número, bem certinho, assim, bem concretizada aí na sua mente, tá? Então, ó, assim como no termômetro, podemos usar uma linha numerada para representar os números negativos, os positivos e o zero. Então, ele usou aqui como se fosse a imagem de um termômetro deitado, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é uma reta numérica, certo, pessoal? Lembra que nós conversávamos ainda ontem sobre uma reta? E eu ainda falei para vocês que tinha reta numérica, onde a gente vai ter o número zero, os números positivos para a direita, os negativos para a esquerda. Então, você tem aqui embaixo já uma reta numérica, certo? No meio dela que está o zero, para a direita estão os números positivos, para a esquerda os números negativos. Sempre que você tiver uma reta numérica, tá? O positivo estará para a sua direita e o negativo à sua esquerda. Ninguém muda isso de lado, tá? Se um dia você vê uma reta numérica com esse lado invertido, a pessoa que fez errado, certo? Ela estará sempre com os positivos para a direita e os negativos para a esquerda. E aqui o livro de vocês já vem trazendo bem certinho, te mostrando, ó, número 1 positivo, qual é o oposto dele? É o número 1 negativo. Número 2 positivo, qual é o oposto dele? Ah, é o menos 2, é o 2 negativo. Número 3 positivo, qual é o oposto dele? O menos 3, o 3 negativo. E continua, o 4 positivo, qual é seu oposto? Menos 4. 5 negativo, qual é seu oposto? Menos 5. 15 positivo, qual é seu oposto? Menos 15. 318 positivo, qual é seu oposto? Menos 318, tá? Sempre vai ser assim. É um conceito importantíssimo para uns cálculos um pouquinho mais complexos que a gente faz lá para frente, mas bem para frente. Só estou assim conversando com você sobre a importância disso aqui, porque às vezes a gente acha que é tão fácil, que é tão simplesinho, não dá atenção, não dá importância. Então, dá uma importância que você vai precisar desse conhecimento mais para frente, tá? Continuando, bem no finalzinho agora da página do seu livro, você tem assim: observe que os números negativos ficam à esquerda do zero, enquanto os positivos ficam à sua direita. Sempre, tá, pessoal? Sempre será assim, não há mudança nesse sistema. Na hora de comparar números, basta lembrar que a linha numerada funciona como um termômetro. Por exemplo, qual é maior, menos 4 ou menos 1? É só lembrar que menos 4 é uma temperatura menor que menos 1. Queridos, no caso dos números negativos, pensa assim, quanto mais perto do zero, maior é o número. Tá? Então, ó, você tem aqui, menos 1 é maior que menos 2? Sim. Pensa no frio, qual temperatura que é maior? Menos 1 ou menos 2? Quanto menos 2 é mais frio que menos 1. Logo, a temperatura de menos 1 é maior que menos 2. Fica confuso falando assim, né? Mas então só pensa assim, o lado negativo, quanto mais perto do zero, maior é o número. No lado positivo, quanto mais longe do zero, maior é o número. O lado positivo a gente já sabe. Ah, 12 é maior ou menor que 10? A gente sabe que é maior. Tá? O lado negativo vai inverter, então. Quanto mais pertinho do zero, maior é o valor do número. Quanto o lado positivo, quanto mais longe do zero, maior é o valor do número. Página 103 do teu livro, lá em cima. Então, menos 4 é menor que menos 1. Tá vendo esse sinalzinho aqui do meio? Vocês já estão acostumados com ele, né? Já viram esse sinal antes. Esse é o sinal de maior ou menor, certo? Eu vou fazer assim, lá na aula do E-Class, depois eu vou postar essa conversa que a gente está tendo agora. Vou deixar junto lá uma figurinha, uma imagem que nos ajuda bastante a entender esse sinal de maior e menor, como utilizar ele, tá? Uma figurinha, tem uma brincadeirinha que fala que você pode pensar nesse sinal como a boca do jacaré, tá? E a boca do jacaré, ela vai abrir para o lado do maior. O jacaré vai querer comer a maior presa possível, ele não vai querer comer um lanchinho pequenininho, né? Ele não está de dieta. O jacaré quer comer bastante coisa. Então a boca dele vai abrir para o lado do número maior, da comida maior. Só para a gente ter um pensamento assim, saber certinho para que lado abrir esse sinal. Pensa na boca do jacaré, mas pensa que ele vai abrir a boca para o lado do maior, tá? Depois eu deixo a figurinha do jacaré lá para vocês também. Então aqui, agora a gente, ó, na imagem anterior, nessa aqui, a gente só estava procurando o oposto do número, certo? 1 positivo, oposto, menos 1. Ah, menos 2, qual é o seu oposto? É o 2.
Menos 3, qual é o seu oposto? É o 3, tá? Então aqui a gente estava vendo opostos. Agora, ele está fazendo nessa régua aqui uma comparação, certo? Então, ó, menos 4 é menor que o menos 1, ou menos 1 é maior que o menos 4, tá? Depois você tem aqui também, ó, nesse outro ladinho aqui, 2 é maior que menos 3. Sempre que você for comparar um número positivo e um negativo, positivo será maior, tá? Então, por mais que às vezes a gente está acostumado assim, não, mas espera aí, 2, 3 é maior. Cuida, que é menos 3. É a mesma coisa que você está comparando assim, ó. Eu tenho R$2, o meu amigo está devendo R$3. Quem é que tem mais dinheiro? Quem tem 2 ou quem está devendo 3? Então, nos números, é essa mesma lógica, né? Você tem um número positivo, ele sempre vai ser maior do que um número negativo, porque você ter um dinheiro, por menos que seja, sempre é mais do que quem está devendo. Então, sempre manter essa ideia. Então, a próxima atividade que vocês têm, ó, tá aí no livro de vocês. Como o meu livro ele é todo respondido, eu tive que tapar as respostinhas aqui. Mas só para a gente poder acompanhar os exercícios juntos. Ó, o que você tem que fazer agora aí na número 1? Baseando-se na reta numerada a seguir, utilize os números positivos e negativos para traduzir cada uma das situações. Na reta numerada abaixo, localize os números: o 2, o 3, o 5, o menos 2, o menos 4 e o menos 1,5. Colocar os numerozinhos ali embaixo. Tranquilo, né? Você tem que cuidar que entre o 0 e o 1 tem esse risquinho menor aqui. Então, onde que vai o 2? O exercício número 3 só que é o oposto. Essa mesma ideia que tem aí no teu livro, no meio da página 102. A número 4, então, é aquela ideia de maior ou menor. Que nem nós conversávamos, a ideia lá da boquinha do jacaré, ou do Pac-Man, né? A boquinha dele sempre vai abrir para o lado maior. Ou sinal de igual. Se os números forem iguais, vai usar o sinal de igual. Senão, você abre a boquinha para o lado do maior. E daí, na sequência, quem tiver aí já conseguir fazer rapidinho, já faz a número 5, tá? Vou esperar mais 5 minutinhos aqui. Qualquer dúvida, abre aí o áudio e me pergunta. Fez até a número 6. Aqui o nosso livro dizia para ser uma atividade feita em grupo. A gente está aqui num grupo pelo Zoom, né? Por isso, reúna-se com um ou mais colegas. Mariana está tentando convencer seus amigos de que sabe comparar números. Prestem atenção na sua argumentação. Será que ela tem razão? E ela disse o seguinte: como 3 é menor do que 5, então menos 3 é menor do que menos 5. Isto é, e daí mostra ali com sinaizinhos. Ela está certa? A argumentação dela está correta? A Mariana está errada, pois o menos 3 é maior do que o menos 5. Né? Que bom que você já tem essa conclusão aí bem estabelecida. Vocês viram esse coraçãozinho que eu coloquei aqui com o 7-1 de vocês dentro? Ó, love com vocês. Amores, nossa aula está terminando. A próxima aula de vocês, que está no Eclass, que é para amanhã, eu apenas pedi que vocês concluam essas atividades, tá? Da página 104 e da 105. Ela continua sobre esse mesmo assunto que a gente conversou agora. Tá? Os exercícios ali, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, até o 19, certo? É a aula do Eclass de vocês de amanhã, fazer esses exercícios. Porque daí na nossa próxima aula Zoom, que é na segunda-feira, a gente corrige esses exercícios da página 104 e 105. Quem quiser aproveitar aí o restante dessa aula, os próximos minutinhos, e já começar a fazer, fica à vontade. Um tchauzinho para vocês, se cuidem bastante.